Na manhã de 3 de agosto de 1979, a vida de Howard Pittman mudou para sempre. Até então, tudo parecia normal. Ele estava envolvido numa intensa campanha política, concorrendo ao cargo de xerife criminal, e os dias eram marcados por reuniões, promessas e muita esperança. Naquela semana, uma pesquisa informal apontava que ele estava entre os favoritos. Seu nome ganhava força, e uma reunião importante com os diretores de um banco local poderia garantir o apoio necessário para consolidar sua liderança. Howard acordou sentindo-se apenas um pouco enjoado, algo comum para ele, resultado de problemas crônicos com os seios da face, agravados pela vegetação típica da região, conhecida como Pine Belt. Mesmo assim, não era nada que o impedisse de seguir com sua agenda. Ele pulou o café da manhã e seguiu para o centro da cidade. Chegando ao banco, sua sobrinha, que trabalhava ali, o viu se aproximando pela janela. Sorriu, levantou-se e foi até a porta. Com uma mão, abriu-a. Com a outra, estendeu um gesto caloroso de boas-vindas. Mas naquele instante que parecia comum, tudo mudou. Howard sofreu uma grave hemorragia interna. Uma artéria principal rompeu. Foi levado às pressas e, segundo os médicos, esteve clinicamente morto. Foi então que teve uma experiência que marcaria não apenas sua vida, mas também a de milhares de pessoas que ouviriam seu testemunho nos anos seguintes. O que ele vivenciou fora do corpo não era apenas uma experiência de quase morte. Era, segundo ele, um encontro direto com o mundo espiritual e com o próprio Deus. E esse encontro não veio com elogios ou recompensas. Apesar de ser um homem considerado bom, moral, pastor e pai de mais de 30 filhos adotivos, Howard ouviu do Senhor algo que o abalou profundamente. Sua vida era uma abominação, pois ele o havia servido apenas com obras mortas, ações vazias, sem o coração verdadeiramente entregue. Esse testemunho não se encaixa facilmente nas tradições religiosas. Ele é desconfortável, desafiador e nos força a olhar além das aparências e do ativismo religioso. Não há nada, segundo ele, que contradiga as Escrituras, mas há sim uma forte provocação para que reavaliemos o que significa, de fato, viver uma fé viva. Howard Pittman faleceu em 2019, deixando para trás um legado de fé, verdade e coragem. Seu relato não é sobre medo, mas sobre despertar, e ao assistir ao que ele compartilhou, fica impossível sair o mesmo. É um convite para olhar para dentro, para escutar com sinceridade e se perguntar: será que eu também tenho servido com obras mortas? Esta é uma história real, intensa, transformadora. E agora é sua vez de escutá-la. No momento em que colocou os pés dentro do banco, algo completamente inesperado aconteceu. Sem aviso, Howard caiu de joelhos, como se toda a força tivesse desaparecido do seu corpo de uma só vez. Sua sobrinha, assustada, correu para segurá-lo, perguntando o que estava acontecendo, mas nem ele sabia explicar. Só sentia que havia algo profundamente errado. Cancelou a reunião ali mesmo e decidiu voltar para casa. O que não sabia era que estava prestes a enfrentar o momento mais crítico de toda a sua vida. Mesmo estando a menos de 2 quilômetros do hospital, Howard não buscou socorro. Talvez pela confusão, talvez pelo impulso de encontrar refúgio em casa, ele escolheu pegar o carro e seguir viagem. A estrada que o levava ao lar parecia interminável. Quando já havia percorrido metade do caminho, algo ainda mais assustador aconteceu. Ele simplesmente parou de respirar. Sentiu como se suas roupas estivessem sufocando-o, esmagando-lhe o peito. Em pânico, parou o carro no meio da estrada e tentou rasgar a camisa com as próprias mãos. Lutava por ar enquanto sentia a vida escapando. Foi nesse instante de desespero que teve um vislumbre de lucidez. Entendeu que estava entrando em pânico e, com esforço extremo, forçou-se a se acalmar. Com dificuldade, voltou a respirar. Ainda que fraco, ainda que lutando contra uma dor cada vez mais presente e um corpo que já dava sinais de falência. Ele sabia que estava perdendo muito sangue, mas ainda conseguiu dar partida no carro e completar o trajeto até em casa. Ao chegar, a casa estava vazia. A esposa tinha saído e as crianças estavam na escola. Cada movimento exigia um esforço sobre-humano. Ele nem conseguia calcular quanto tempo levou para sair do carro e entrar na casa. Tudo estava confuso, nebuloso, como se os minutos passassem em câmera lenta. Ao finalmente cruzar a porta, caiu no chão da sala e ali ficou,
exausto, à beira da inconsciência. Não demorou muito até sua esposa chegar. Bastou um olhar para que ela compreendesse a gravidade da situação. Sem hesitar, ajudou Howard a voltar para o carro e dirigiu às pressas de volta para a cidade, a mesma de onde ele havia saído pouco tempo antes. Assim que chegaram à clínica da família, o destino parecia agir a seu favor. Um dos médicos também estava estacionando naquele instante. Viu a cena e correu para ajudar. Quando sua esposa tentou puxá-lo para fora do carro, Howard não tinha mais forças nem para levantar a mão. Seu corpo, drenado pela perda de sangue, simplesmente desabou. Ele caiu de rosto no chão e o médico imediatamente reconheceu que Howard estava em estado de choque. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas era evidente que o tempo era curto. Mais tarde, os médicos explicaram. Uma artéria principal que passa por trás do estômago havia sido corroída silenciosamente por uma úlcera. Ela não dera sinais, não causara dor, nem desconforto. Era uma bomba relógio silenciosa, que crescia dia após dia, formando o que os médicos chamam de aneurisma. E naquele exato dia, ao entrar no banco, a parede da artéria, já extremamente fina, não suportou a pressão de um simples batimento cardíaco. Ela estourou, assim como um balão que se rompe com um sopro a mais. O sangramento interno foi massivo. Howard foi transferido às pressas da clínica para o hospital da cidade. Durante a noite, os médicos o reanimaram 3 vezes. 3 vezes ele saiu do choque. 3 vezes esteve à beira do fim, mas sua história ainda não havia terminado. O médico entrou no quarto e, com um olhar firme e direto, disse que precisavam agir rápido. O hospital onde estavam já não dispunha dos recursos e da equipe necessária para lidar com a gravidade da situação. Era urgente levá-lo para o Centro Médico Regional de Macomb, Mississippi. Howard foi preparado para a transferência. Conectado aos aparelhos, recebeu a assistência de um paramédico e sua esposa teve permissão para acompanhá-lo na ambulância. Era uma corrida contra o tempo. Enquanto a ambulância cruzava a estrada a toda velocidade, algo aconteceu antes mesmo de chegarem ao destino. Howard perdeu a consciência. Não foi apenas um desmaio. Ele cruzou um limite invisível, mergulhando em uma escuridão que não se parecia com nada que já tivesse vivido. Era uma ausência total de luz, um vazio absoluto, e pela primeira vez na vida ele sentiu-se completamente sozinho. Não havia presença, não havia som, não havia nada além de uma escuridão densa que parecia ter vontade própria. No meio desse abismo escuro, algo inesperado aconteceu. Um movimento sutil vindo do alto chamou sua atenção. Era como um fio de papel, uma tira que girava delicadamente no ar, como aquelas serpentinas que caem devagar nas paradas festivas de Nova York. Howard não sabia como podia ver aquilo. Afinal, ali não havia luz. Mas via, com uma clareza impossível de explicar. A fita girava em sua frente e a cada rotação ele lia as palavras como se fossem impressas em sua alma. Era uma única mensagem, repetida 3 vezes. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9:27. Cada rotação reforçava aquela verdade. Aquilo não era uma metáfora, era um aviso divino. Foi então que tudo ficou claro. Howard não estava apenas passando por um susto. Ele havia chegado ao momento determinado por Deus para a sua morte. Todos nós sabemos, ainda que de forma distante, que um dia a morte virá. Mas é uma ideia que empurramos para o fundo da mente. Pensamos nela como algo que acontece com os outros, nunca conosco. E assim vamos vivendo, ocupados demais para encarar o inevitável. Mas quando esse momento finalmente se apresenta, quando você percebe que o outro é você, tudo muda. A morte deixa de ser um conceito e se torna uma realidade brutal. Howard não queria morrer. Ele não tinha saído de casa para isso. Estava lutando por um sonho, por um propósito. Morrer ali, naquele momento, seria derrota total. Então, sem rodeios, fez uma oração curta e sincera. Pediu a Deus mais tempo. Lembrou-se do relato bíblico de Ezequias, cuja vida fora estendida por 15 anos. Isso lhe deu esperança. Clamou por misericórdia. E foi nesse instante que algo extraordinário aconteceu. Daquela escuridão profunda, surgiu a voz mais bela que ele já havia escutado. Não era uma melodia comum. Não havia música na terra que pudesse reproduzir tamanha harmonia.
Era uma voz que parecia tocar diretamente o coração, com um som tão doce e poderoso que tudo ao redor silenciou. A voz disse: "Pare, não há mais dor, paz, descanso, segurança, tudo o que você sempre desejou. Apenas não respire." Howard entendeu que estava à beira de uma decisão. Cada respiração exigia esforço. Ele estava respirando apenas pela força de vontade. E agora, aquela voz lhe oferecia uma escolha: deixar ir, abandonar a dor ou lutar por mais um sopro de vida. Cada respiração que Howard conseguia dar exigia toda a força que ainda lhe restava. Era como se sua própria vontade fosse a única coisa mantendo o corpo funcionando. Quando ouviu aquela voz doce e serena, dizendo para não respirar mais, tudo dentro dele se dividiu. Parte de sua alma acreditava estar ouvindo a própria voz de Deus, e por um instante pensou em obedecer. Mas algo lá no fundo começou a gritar. Um alarme silencioso, uma urgência espiritual que tomou conta de seu ser. "Não! O que estou fazendo? Acabei de pedir a Deus mais tempo de vida." E então, com tudo que tinha dentro de si, ele gritou em espírito, não com a voz, mas com a essência. Um não tão forte que parecia rasgar a escuridão. Nesse exato momento veio a revelação. Aquela voz que falava com tanta doçura não era Deus. Era uma mentira disfarçada de verdade, um engano sutil. Howard entendeu. Se tivesse parado de respirar naquele instante, teria se entregado à morte por vontade própria. O inimigo não podia tirar sua vida, então tentou convencê-lo a abrir mão dela. Era preciso discernimento. Era preciso reconhecer quem realmente estava falando com ele. O mais assustador é que o discurso daquela voz trazia exatamente as palavras que ele havia aprendido desde sempre. Segurança, descanso, paz. Aquilo que muitos ouvem desde cedo como garantia da fé. Mas agora, naquele vale sombrio entre a vida e a morte, essas mesmas palavras estavam sendo usadas para enganar. A lição era clara e profunda. Nem toda voz suave é voz de Deus. E quando estivermos prestes a atravessar o limite entre este mundo e o próximo, saber reconhecer o Espírito que nos fala pode ser a diferença entre a vida e a perdição. Todos nós, um dia, passaremos por esse momento, aquele limiar invisível que Howard chamou de o véu. Não é deste mundo, mas também ainda não é do outro. É o portal entre o aqui e o além. Os cristãos muitas vezes se referem a isso como a travessia do Jordão, uma metáfora para a passagem definitiva. E quando o corpo já não pode mais acompanhar, é ali que o espírito segue. Foi nesse momento que, segundo Howard, os anjos vieram e levaram sua alma. Em um piscar de olhos, ele foi tirado da escuridão e levado para a luz. De um lado, o peso do fim, do outro, a revelação. Do outro lado do véu, a primeira coisa que viu foi como se estivesse assistindo a uma cena encenada diante de seus olhos, como se a própria Bíblia tivesse ganhado vida. Era o versículo de Efésios 6:12, dramatizado com intensidade. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo. E diante dele, uma mesa longa, cercada por entidades espirituais. No centro, estava aquele que ele sabia ser o próprio diabo. Ao seu redor, espíritos que comandavam os territórios da escuridão, cada um príncipe de uma região. Nada naquele mundo era feito sem planejamento. Howard percebeu que o mal era altamente organizado. Cada principado era responsável por um território, grande ou pequeno, dependendo da ameaça que representasse ao reino de Deus. Um continente sem presença espiritual relevante poderia ser dominado por um só príncipe. Mas lugares como os Estados Unidos, cheios de movimentos, vozes e ameaças ao reino das trevas, estavam divididos em múltiplos territórios espirituais. E às vezes até uma única pessoa, alguém com forte influência ou um chamado genuíno, podia ser considerada um principado inteiro pelos inimigos. Tudo era estratégico. Cada movimento das trevas era meticulosamente orquestrado. E ali, no meio daquela visão intensa, Howard compreendeu com profundidade a guerra invisível que acontece todos os dias e que muitas vezes passa despercebida aos olhos humanos. Enquanto observava aquela cena intensa e sombria do outro lado do véu, Howard foi levado a ver algo
que mexeu profundamente com ele. Um plano. Não era apenas uma visão simbólica ou uma metáfora vaga, era uma estrutura bem definida, um esboço real de uma estratégia. E o mais assustador era que aquele plano não lhe era completamente desconhecido. Ele já o tinha visto antes, descrito nas páginas do Apocalipse, especificamente no capítulo 13. Era como se agora estivesse diante do mesmo esqueleto de ideias que o apóstolo João testemunhou, uma tática detalhada para travar guerra contra os santos, vencer a resistência e dominar todos os povos da terra. Um plano para capturar o mundo. E pior, capturar a própria igreja. Essa revelação o abalou. Aquilo que ele via não era distante nem teórico, já estava em andamento. A semente do engano já havia sido plantada. Hoje, dizia ele, muitos estão se alimentando de um evangelho açucarado, suave, sem cruz, sem confronto, sem arrependimento. Ele chamava isso de religião algodão doce, bela por fora, mas vazia por dentro. Uma fé sem profundidade, construída sobre doutrinas que, na verdade, são distorções espirituais. O apóstolo Paulo já alertava sobre isso. Doutrinas de demônios infiltrando-se no púlpito, suavemente, como se fossem verdades. E aquilo que Satanás prometera fazer, corromper a igreja, já havia sido realizado em boa parte. Howard pôde ver que esse plano não era recente nem improvisado. Era algo arquitetado com precisão, com base no despreparo espiritual e na ignorância de muitos. Ele próprio reconheceu que, como pastor batista do Sul, quase nada sabia sobre batalha espiritual. Nunca tivera instrução verdadeira sobre esse campo. Na verdade, durante toda a sua vida, só ouvira um único sermão que falava abertamente sobre o diabo, e foi quando ele tinha apenas 12 anos. Desde então, o tema foi completamente esquecido, ignorado até mesmo nos seminários onde se formou. Foi através das crianças que Deus começou a abrir seus olhos. Howard e sua esposa adotaram muitas delas, vidas pequenas marcadas por traumas profundos, abusos inomináveis, histórias que pareciam impossíveis de acontecer com seres humanos. Uma dessas crianças, uma menina de apenas 1 ano e meio, havia sido encontrada trancada numa gaiola com um gato. Durante uma semana inteira, tudo o que ela ingeriu foi o que o animal deixava para trás, e o homem que a mantinha ali tinha prazer em apagar cigarros acesos na sola dos seus pés. Howard viu com os próprios olhos os ferimentos daquela menina. Era algo que ultrapassava a maldade humana. Era crueldade movida por algo sombrio, além da compreensão. Foi ali, naquele lar, que ele começou a perceber que estava envolvido numa guerra que não compreendia, que aquele sofrimento não era apenas social ou psicológico, era espiritual. As crianças chegavam até sua casa clamando por socorro, e ele, que deveria ser o porto seguro, sentia-se completamente despreparado, sem conhecimento, sem armas, sem compreensão da realidade espiritual que a cercava. Mas Deus, em sua misericórdia, começou a ensiná-lo. Mostrou-lhe, através da dor e da urgência, que havia uma força operando nas sombras. Uma força que não age de forma aleatória, mas organizada. Tudo era feito com intenção, com cálculo. E naquele outro lado, onde a guerra espiritual é visível, tudo se movia com base em 2 sentimentos: ódio e medo. Eles odiavam os humanos com todas as forças e temiam a presença de Deus com a mesma intensidade. Não havia amor algum naquele reino, nenhuma compaixão, apenas escuridão, frieza e uma determinação impiedosa de destruir tudo que representasse a imagem do Criador. Naquele mundo sombrio que Howard foi levado a conhecer, não havia sequer vestígio de amor. Tudo ali era regido pelo medo e pelo ódio. Os espíritos que operavam naquele reino não apenas desprezavam os seres humanos, eles os odiavam com intensidade quase irracional, mas, ao mesmo tempo, temiam aquele a quem serviam. Era uma estrutura rígida e cruel, onde não existia espaço para compaixão, e é justamente aí que a perversidade de tudo se tornava ainda mais evidente. O próprio Satanás, que comandava aquele sistema de horror, era temido por seus próprios subordinados. Howard se deu conta da profundidade desse engano quando refletiu sobre o fato de que 1/3 dos anjos celestiais havia seguido Lúcifer em sua rebelião. Aquilo o impressionou. Anjos
Seres criados em plena luz, com acesso direto à glória divina, foram persuadidos a seguir um caminho de escuridão. Não havia ingênuos no céu. Isso dizia muito sobre o poder de convencimento do adversário, sobre sua habilidade de enganar até mesmo os mais elevados. Ele lembrou das palavras de Paulo aos Coríntios, que descrevem Satanás como o Deus deste mundo, e entendeu que esse título não era uma figura de linguagem qualquer. Era uma função. No original, a palavra usada é theos, de onde vem teologia, um termo que significa magistrado divino, uma autoridade com permissão para governar dentro de um território específico. Isso explicava por que, segundo as Escrituras, ele podia dominar a vontade de qualquer pessoa que ainda estivesse perdida, sem a cobertura do sangue de Cristo. Era um sistema legal, embora espiritual, onde ele tinha permissão para atuar. Howard compartilhou um episódio que ilustrava bem esse dilema. Um advogado de Nova York ligou para ele certa vez, dizendo que defendia um homem acusado de assassinato. O réu havia lido um de seus relatos e dizia que o diabo o havia forçado a cometer o crime. O advogado queria que Howard testemunhasse em juízo sobre o que afirmava em seus escritos. Howard respondeu que, se enviassem uma intimação, ele iria. Dizia apenas o que a Bíblia já dizia, mas 2 semanas depois, o advogado ligou de novo. O juiz se recusou a abrir aquela discussão no tribunal. Não queria mexer naquele ninho de cobras e, como disse, rindo. Era mais fácil ignorar. Mas Howard não podia mais ignorar o que viu. Aquilo era real. E o mais doloroso era que muitas das pessoas que serviam a esse Deus deste mundo nem sabiam disso. Seguiam seus caminhos, buscavam prazer, sucesso, autonomia, sem perceber que estavam sendo conduzidas por mãos invisíveis. As criaturas mais fortes a serviço do mal eram príncipes espirituais, espíritos antigos, de uma linhagem caída de anjos poderosos, e muitos deles tinham formas descritas nas Escrituras. Alguns se pareciam com animais, outros com aves. Havia até aqueles que se assemelhavam a humanos, como os anjos guardiões, o que explicava o conselho em Hebreus. Cuidem-se ao receber estranhos, pois muitos, sem saber, hospedaram anjos. Mas mesmo com todas essas revelações, Howard ainda carregava uma esperança. Queria voltar. Queria saber se Deus permitiria que ele retornasse à vida. Afinal, havia feito boas obras. Acolheu crianças feridas, trabalhou como policial, tentou viver com dignidade. Mas ao ser conduzido pelos anjos até a presença divina, algo o desconcertou. Sua esperança de argumentar com base em suas obras se desfazia a cada instante. Ali naquele lugar de verdade absoluta, entendeu que sua vida havia sido feita de ações corretas. Sim, mas sem a essência que o Senhor exigia. Não bastava fazer o bem. O que importava era o coração por trás de cada gesto. E quando se viu diante dele, não havia mais espaço para justificativas ou aparências. Só restava a verdade. A pergunta que ecoava dentro dele era sempre a mesma. Será que ele vai me deixar voltar? Quando os anjos o levaram até aquele lugar sagrado, Howard sentiu que algo solene estava prestes a acontecer. Ele foi conduzido até os portões do terceiro céu, e embora tenha visto dezenas de santos sendo recebidos com alegria e paz, ele não pôde entrar. Ali, diante da majestade daquele lugar, foi interrompido. Os anjos disseram que, se ele atravessasse aqueles portões, não poderia mais voltar. Isso significava que sua vida terrena chegaria ao fim. Ele então recordou que ainda poderia fazer um pedido, e os anjos confirmaram. Sim, ele podia clamar a Deus ali mesmo do lado de fora. E assim ele fez. Pela primeira vez, Howard se encontrou em silêncio absoluto, diante de um Deus invisível, mas inegavelmente presente. Com o coração apertado, começou a apresentar sua defesa. Trouxe à memória tudo o que havia feito de bom. Sua dedicação, seus esforços, as crianças que acolheu, os dias servindo como policial, as mensagens que pregou. Estava convencido de que suas obras falariam por si. E então, quando terminou, veio a resposta. A voz que ouviu não se parecia em nada com aquela que outrora o tentou no Vale da Escuridão. Era uma voz forte, majestosa, que soava como um trovão cortando os céus. Cada palavra caía como um martelo de verdade. Deus lhe disse que sua fé estava morta. Suas obras eram vãs e a vida que ele oferecia como serviço cristão era, na verdade, uma abominação.
Era o mesmo tipo de vida que ele havia rejeitado nos fariseus, e agora também rejeitava nele. O Senhor deixou claro: milhões vivem dessa mesma forma, achando que servem a Deus, mas na realidade vivem distantes dele e correm o risco de enfrentar sua ira eterna. Aquelas palavras despedaçaram Howard por dentro. Ele não conseguia acreditar que estavam sendo dirigidas a ele. Um pregador, um homem que se considerava justo, tentou rebater, alegando que havia chamado o nome de Deus todos os dias, que havia agido em seu nome. Mas a resposta que veio foi mais dura ainda. Você me chamou de Senhor, mas nunca me fez Senhor de sua vida. Howard compreendeu com dor profunda a diferença entre dar um título a Deus e verdadeiramente submetê-lo ao governo do coração. O golpe final foi a revelação do Deus a quem realmente serviu. O próprio eu, o ego, o eu como centro, o eu como ídolo. Satanás, disse Deus, não precisava aparecer como um demônio para ser adorado. Bastava que o ser humano colocasse a si mesmo no trono. Naquele instante, Howard viu com clareza que tudo era verdade. Se tivesse sido lançado no inferno naquele exato momento, teria aceitado em silêncio, reconhecendo a justiça divina. Estava deitado, prostrado em espírito, sem forças sequer para mover-se. Não havia mais como se defender. Então os anjos voltaram e o retiraram dali por um momento para que ele pudesse recompor-se, e o levaram de volta para que pudesse se apresentar uma segunda vez. Mas desta vez ele não disse uma só palavra, e foi Deus quem falou. Mas agora o tom era diferente. Era cheio de compaixão. E foi nesse instante que Howard entendeu algo que nunca tinha percebido em toda a sua vida. O Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, estava sofrendo. Por ele, um ser pequeno, frágil, falho e ainda assim, amado. Deus sentia dor não pelo que Howard havia feito, mas por tê-lo perdido ao longo do caminho. Ele não era apenas o juiz, era o pai. Naquele momento, tudo mudou. Howard não pediu mais pela própria vida, não pediu para voltar, não pediu nada, porque entendeu que, acima de tudo, estava diante de um amor que ele jamais havia conhecido antes, e isso por si só bastava. Quando Howard finalmente se entregou por completo, sem mais defesas, sem mais exigências, quando sua vida deixou de ser o centro do pedido, e ele simplesmente descansou no amor de Deus, foi então que o inesperado aconteceu. O Senhor, que poderia tê-lo deixado ali, escolheu enviá-lo de volta. Mas não o fez por causa dos méritos de Howard, fez por misericórdia, por um propósito. E com isso, Howard recebeu não apenas uma segunda chance, mas uma missão. Uma missão clara, com uma mensagem específica para entregar à igreja. Antes de partir daquele lugar, Deus lhe deu 5 pontos, 5 verdades que ele deveria compartilhar, não por imposição, mas por obediência. E com essa missão, vieram 2 restrições. A primeira era que ele não deveria forçar ninguém a ouvi-lo. O próprio Deus abriria os caminhos, portas se escancarariam se fosse da vontade dele. Howard apenas deveria estar disponível, ir quando fosse convidado, falar onde fosse recebido. A segunda restrição era confiar completamente nessa condução, pois o Senhor o estava enviando diretamente à sua igreja. Não aquelas que carregam apenas o nome, mas aquelas que verdadeiramente pertencem a ele. O primeiro ponto da mensagem era direto e confrontador. Estamos vivendo a era da igreja morna, a era de Laodiceia. Uma geração de cristãos que apenas pronunciam fé com os lábios, mas que não carregam Cristo no coração. Pessoas que se dizem crentes, mas que vivem como se não o conhecessem. E se não despertarem, se não se arrependerem, o próprio Cristo os vomitará de sua boca, como prometido em sua palavra. Ainda há chance, mas é preciso acordar. O segundo ponto era o reconhecimento de que o inimigo é real, pessoal e poderoso. Satanás não é um conceito simbólico ou uma figura decorativa da teologia. Ele é um adversário astuto, estrategicamente posicionado e deseja destruir tudo o que reflete a imagem de Deus. Ignorá-lo é caminhar desarmado em meio à guerra. O terceiro ponto vinha como um chamado à coerência. Quem deseja ver o poder de Deus operando em sua vida precisa viver de forma íntegra. Não basta falar sobre fé, é preciso vivê-la. Não basta citar versículos, é necessário encarná-los no cotidiano. Só assim, o poder divino se manifesta com autenticidade.
O quarto ponto trazia um alerta profético. Assim como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E ao olhar ao redor já se pode perceber. O mundo voltou aos tempos em que tudo girava em torno de duas coisas: riqueza e prazer. O resto se tornou secundário. A busca pelo conforto e pela autossatisfação tomou conta, exatamente como foi antes do dilúvio. É hora de olhar para o céu com atenção, pois a redenção está próxima. O quinto ponto, talvez o mais profundo e menos compreendido, era sobre o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Segundo Howard, muitos acreditam que o sinal principal desse batismo seja falar em línguas, mas Deus lhe mostrou outra dimensão. O verdadeiro sinal é o fogo. Um fogo interior que consome tudo o que é impuro, que queima o joio dentro do coração do cristão. Não é um fogo de espetáculo, mas de purificação. E essa purificação, inevitavelmente, vem através da tribulação. É no sofrimento, na luta, no quebrantamento, que o Espírito Santo opera essa limpeza. Ele vem com poder, sim, mas vem também com fogo. E é esse fogo que prepara o coração para viver, de fato, uma vida transformada. Howard voltou à Terra não como alguém que sobreviveu à morte, mas como alguém que foi enviado de volta com uma mensagem viva que arde como chama no peito daqueles que ainda têm ouvidos para ouvir. Muitas pessoas hoje se contentam em aparentar espiritualidade. Falam em línguas no domingo, mas na segunda estão mergulhadas de volta nas velhas práticas, como se nada tivesse mudado. Howard sabia, e muitos de nós também sabemos, quem são essas pessoas. Mas o que ele viu e viveu deixou claro que o verdadeiro batismo do Espírito Santo não se trata de manifestações externas, mas de transformação interna, um fogo purificador que queima o que é falso, que consome o orgulho, que quebra o ego e traz arrependimento genuíno. Esse fogo está chegando. E quando vier, não haverá como disfarçar quem é de fato e quem sempre foi apenas aparência. Essa era a essência da mensagem. 5 pontos diretos, profundos e desafiadores que Deus confiou a ele para levar à igreja. Mas Howard também entendeu algo ainda mais alarmante. Durante o tempo em que seu corpo esteve clinicamente morto, ele foi permitido ver algo que poucos poderiam suportar. Em apenas 15 minutos, o tempo exato entre o colapso e sua chegada ao hospital, ele presenciou a colheita espiritual da terra naquele instante, e a visão foi devastadora. Em 15 minutos, aproximadamente 2.000 pessoas haviam morrido ao redor do mundo. Dessas, apenas 50 foram recebidas no céu. O restante, cerca de 1.950 almas, estavam fora, 97%. Apenas 2,5% foram considerados prontos. Esse número não era uma estimativa, era uma revelação. E confirmava exatamente o que Cristo dissera em Mateus 7. Muitos dirão, Senhor, Senhor, alegando feitos em nome de Deus, mas ouvirão, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Não se tratava de pessoas que um dia creram e depois se desviaram. Não. Deus foi claro. Eu nunca vos conheci. Pessoas que talvez tenham vivido uma religião de palavras, mas nunca tiveram um relacionamento verdadeiro com o Pai. Gente que frequentou templos, cantou hinos, ajudou em campanhas, mas nunca se entregou de fato. E se naquele dia 3 de agosto de 1979 a trombeta tivesse soado para chamar os salvos, apenas 2,5% da população mundial teria subido. Howard também foi levado a conhecer o segundo céu, o reino espiritual que, segundo ele, é onde Satanás opera e organiza suas estratégias. Deus permitiu que ele visse com os próprios olhos a estrutura do reino das trevas. Era mais do que um conceito, mais do que um símbolo. Era real e era meticulosamente organizado. Um reino espiritual dividido por funções, territórios e comandos. E aquilo tudo contrastava de forma cruel com o que muitas igrejas pregavam. Ele lembrou de quando ainda estava no seminário e professores tentavam explicar a salvação como uma espécie de escalada por diferentes caminhos, uns subindo pela direita, outros pela esquerda, outros pelo meio, mas todos chegando no topo, no final. Era uma forma bonita, poética e popular de dizer que todos, de alguma forma, chegariam ao céu, mas não era o que ele tinha visto, e definitivamente não era o que a Bíblia dizia. A verdade, nua e crua,
era que muitos estavam sendo enganados por uma mensagem suave, confortável e vazia, acreditando que bastava ser gente boa para estar salvo, que Deus ama tanto que não se importa com o pecado, que tudo vai dar certo no final. Enquanto isso, Satanás ria, e ria alto, porque enquanto muitos achavam que estavam seguros, ele os mantinha exatamente onde queria, cegos, acomodados e distantes da verdade que liberta. Essa era a realidade espiritual que Howard Pittman conheceu, e essa era a mensagem que ele não podia mais guardar.